É, choque rei. Só um vai sobreviver. Decisão do Campeonato Paulista, vem comigo depois da vinheta. Salve Tricolor, salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fiat. Meu nome é Adalto Farias. Pré-jogo de Palmeiras e São Paulo, jogo decisivo, válido pelas semifinais do Campeonato Paulista 2026. Choque rei da melhor qualidade em São Paulo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, líder o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Os dois times com campanha muito parecidas em 2026. São Paulo voltando a jogar um bom futebol com o Hernan Crespo. Abel tentando engrenar ainda o time do Palmeiras com uma série de contratações milionárias. Enfim, duelo grande em Barueri que vai acontecer nesse domingo às 20h30. Sem enrolação, vamos às temporadas de Palmeiras e São Paulo aí na tela para vocês. Palmeiras tem 13 jogos na temporada, são 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fez 24 gols, sofreu 12, é líder do Campeonato Brasileiro e está nas semifinais do Campeonato Paulista. Tem como principais artilheiros Vitor Roque e Flaco Lopes, ambos com 5 gols. E no destaque, Andréas Pereira, que já tem 5 assistências na temporada, vem sendo aí o garçom do time. Mas lembrando que essas 5 assistências foi no Campeonato Brasileiro, mas é grande jogador, né? Jogador que jogou pela seleção da Bélgica, mas hoje defende a seleção brasileira e jogou boa parte da sua carreira na Europa. Veio do Fulham ao Palmeiras, contratado na última temporada. Já o Tricolor são 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Vejam que é muito parecido as campanhas. A diferença é o jogo de Barueri da primeira fase. O Palmeiras venceu o São Paulo, por isso tem uma vitória a mais que o Tricolor. O São Paulo fez 19 gols, sofreu 15. Está nas semifinais do Paulistão e é vice-líder do Campeonato Brasileiro com o mesmo número de pontos que o Palmeiras. Tem como seu principal artilheiro Jonathan Caleri com 6 gols e no destaque Lucas Moura, né, que é polêmico, deve ir ao jogo amanhã, já dando o primeiro spoiler. Ele que não gosta de jogar no gramado sintético, ele, Neymar e mais uma trupe aí de jogadores que reclamam muito do gramado sintético, e eu concordo um pouco com eles, dado que o número de lesões que existe, né? Mas neste domingo deve estar em campo já, que é uma decisão, lembrando que o Lucas se machucou no último choque rei no Campeonato Paulista do ano passado, no Allianz Parque, né? Espero que não aconteça nada de novo com o nosso craque tricolor, que deve estar em campo amanhã. Confronto histórico do futebol brasileiro, do futebol paulista. Palmeiras e São Paulo farão a 24ª decisão em mata-matas amanhã no estádio Arena Crefisa, em Barueri. E o São Paulo tem ampla vantagem nesses confrontos. São 17 vitórias do São Paulo contra 6 da equipe do Palmeiras. Mas o Palmeiras passou o São Paulo nos confrontos históricos com todo o recorte. O São Paulo que foi, durante muito tempo, teve a vantagem dos confrontos. Nos últimos anos o Palmeiras acabou passando o São Paulo e o São Paulo não vence o Palmeiras há 10 jogos. São 3 anos de tabu. Sim, que nós vamos quebrar amanhã na Arena Barueri, mas vamos ver os números aí na tela para vocês. São 363 jogos, o São Paulo tem 120 vitórias, o Palmeiras 123 e 120 empates. Veja que é extremamente equilibrado, né? Mas durante boa parte da história, o São Paulo levou a melhor nesses números. Mas lembrando, de novo, em mata-mata, o São Paulo tem uma ampla vantagem perante o Palmeiras. E como a gente falou, são 10 jogos sem vencer o Palmeiras desde 2023. Se Deus quiser, esse tabu cairá amanhã. Bom, pode ser que haja alguma surpresa de ambos os lados, mas os times aí acho que estão muito bem definidos, né? E tem mostrado uma característica, tanto o Abel quanto o Hernan Crespo, de como deve levar o time a campo. Eu não acho que ninguém tente surpreender um ou outro. Acho que o principal dúvida do São Paulo está na zaga, mas eu tenho comigo que vai Robert Arboleda. No Palmeiras, nenhuma dúvida, eu acho que deve ir com um time que a gente deve mostrar agora aí na tela para vocês. Vamos começar com o time do Palmeiras, com Carlos Miguel no gol. Na lateral direita deve ter Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. O meio de campo deve ser formado por Andréas Pereira, Marlon Freitas, Maurício e Alan. Mais à frente, Flaco Lopes e Vitor Roque. Talvez a única dúvida aí que pode ser que o Palmeiras, não acho que acabou de chegar, não deve ganhar titularidade, é a do Arias, ex-Fluminense, que foi contratado pelo Palmeiras e estreou há pouco tempo com a camisa alviverde. Já o Tricolor deve ir a campo com Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Dias. O meio de campo formado por Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Mais à frente, Lucas, Caleri e Luciano. Eu acho muito difícil a escalação do Crespo ser diferente dessa. O São Paulo é a melhor formação que o São Paulo tem. Muitos discutem se o São Paulo deve jogar com 3 zagueiros, como jogou inclusive na última quarta-feira contra o Curitiba. Eu acho que o São Paulo perde muita qualidade quando joga com 3 zagueiros. É difícil jogar aberto contra o Palmeiras, mas tem que tentar. Eu acho que o São Paulo, a melhor formação que o São Paulo tenha é essa. Talvez a minha única, talvez com o futuro e muito bem treinado,
Talvez o Cauli possa entrar nesse time no lugar do Bobadilha, né? Mas aí o São Paulo perde poder de marcação. Isso vai depender muito do como o Crespo enxerga essa pegada de meio de campo. O Danielzinho tem que se doar muito, o Marcos Antônio, o próprio Cauli, que não é esse jogador, né, mais de pegada, Lucas, Caleri, Luciano, todo mundo tem que ajudar na marcação pro Cauli entrar em campo. Eu não vejo ele mudando, não vai tirar o Bobadilha do time. Ele deu entrevista coletiva contra o Bragantino falando sobre isso, falou, eu vou tirar o Bobadilha do time. Não tem como tirar o Bobadilha do time. Não é a minha opinião, é a opinião do Crespo. Eu acho ainda que em algum momento, se conseguir, principalmente jogando dentro de casa para propor o jogo, acho que o Cauli tem mais qualidade que o Bobadilha. Acho não, né? Ele tem mais qualidade que o Bobadilha para propor o jogo, né? O problema é que você perde poder de marcação, que o Bobadilha é mais novo, tem mais a característica de marcação, enfim. Acho que pro jogo de amanhã não deve ter nenhuma alteração. Também não acho que ele entre com o Tolói ou com o Ferrarese, que não vivem em boa fase. O Arboleda é um jogador mais experiente, né? Jogador acostumado a jogar esse tipo de jogo. Geralmente contra os porcos ele costuma falhar, mas eu acho que é o zagueiro mais seguro que a gente tem, dado que o Alan Franco tá suspenso para a partida de amanhã. E o Palmeiras é o que a gente falou, né? Talvez o Arias seja aí a única dúvida, pode ser que ele entre nesse time, até o Lucas Evangelista, né? Alguns palmeirenses falando sobre a possibilidade do Abel entrar com o meio de campo um pouco mais pegador. Acha difícil também, né? Porque ele perde muito ali, tanto com o Maurício quanto com o Alan, se ele tirar um dos dois jogadores, né? E o Arias, de novo, acho que ele chegou há pouco tempo para ter essa titularidade já numa semifinal de Campeonato Paulista. Mas veremos logo mais, daqui a pouquinho, né? Amanhã a gente estará lá. Vamos ver se a gente vai amanhã pro jogo ou não. A gente ainda não tem confirmado o credenciamento da Federação Paulista, mas estamos aguardando aqui ansiosamente para ver se a gente vai fazer o jogo em loco. Se não, já fica o convite para você colar aqui no Tricolor Fiat. Também estarei lá no Futemais narrando o jogo ao vivo para vocês. Vamos à ficha técnica da partida, onde vai passar, horário, enfim, todas as informações aí na tela para você. Ficha técnica na tela, semifinais do Campeonato Paulista 2026, jogo às 20h30. Obrigado, Federação Paulista, por colocar um jogo desse tamanho às quase 9 da noite, num domingo, lá em Barueri ainda. Arena Crefisa Barueri, o jogo passa em todos os lugares que estão cobrindo o Campeonato Paulista. Cazé TV, Rede Record TV aberta e também na TNT ou na HBO Max, né, que é o streaming que tem a TNT. A outra semifinal acontece entre Corinthians e Novo Horizontino, ou melhor, Novo Horizontino e Corinthians, jogo em Novo Horizonte, né? Acontece hoje às 20h30, a gente tá gravando esse vídeo no sábado, então isso define também, então São Paulo amanhã já entra contra o Palmeiras, sabendo se decide em casa ou não o jogo. Lembrando que São Paulo não terá o Morumbi para as finais do Campeonato Paulista, seja no primeiro ou seja no segundo jogo, pelo menos divulgado até ontem, né? Ontem eu gravei o boletim, assim que eu saí do boletim, saiu uma notícia falando que São Paulo negociou com a Portuguesa de fazer as finais no Canindé, né? Seja o primeiro ou seja o segundo jogo. Então, até lá pode muita água rolar, mas o São Paulo decide em casa, né? E aí não tem jeito. Se for Novo Horizontino, o São Paulo decide fora de casa. O Novo Horizontino tem melhor campanha. Lembrando que as melhores campanhas até aqui, né? Novo Horizontino, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Então, se passar o Novo Horizontino, esquece final em Novo Horizonte. Se passar o Corinthians passando no tempo normal e o São Paulo passando no tempo normal, o São Paulo decide em casa. São Paulo passar nos pênaltis e o Corinthians passar no tempo normal, jogo na Neoquímica Arena, na final, o segundo jogo, né? Então lembrando que quem tem a melhor campanha faz o segundo jogo em casa. Então, vai depender aí agora de como vão acontecer as semifinais. Amanhã a gente vai ter um pouco mais de clareza assim que acabar o jogo. Na verdade, hoje, né? Quando acabar o jogo, a gente vai saber como que o São Paulo se prepara para jogar as finais. E aí, a final acontece na quarta-feira, dia 4, e a final dia 8 no domingo. Beleza? Bom, vamos também trazer aí artilharia e assistências do campeonato. Artilharia do Campeonato Paulista tem Robson na liderança com 7 gols. Em segundo lugar, Rômulo, também do Novo Horizontino, com 5 gols. Caleri é o terceiro com 4, mesmo número de gols de Gabigol, Carlão do Noroeste e o Gabriel Poveda do Primavera. Já as assistências tem a liderança de Flaco Lopes, Lucas Barbosa e Rômulo, ambos com 3 assistências cada um. Em quarto lugar, na verdade, né, com 2 assistências vem Robson, Danielzinho e Ramon Sousa do Palmeiras. Jogo duro, jogo difícil, semifinal clássico, jogando com 100% da torcida adversária no estádio. É jogo complicadíssimo pro São Paulo, mas né, o São Paulo vem embalado. São Paulo que não perde há 8 jogos, tem 8 jogos de invencibilidade, vem de vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Curitiba, jogando com o time reserva, que eu acho que isso é um ponto importantíssimo que o Crespo conseguiu fazer essa semana. Poupou boa parte dos jogadores que jogaram do time titular, jogaram pouquíssimo tempo, tirando o Rafael, o goleiro. O resto do São Paulo conseguiu poupar quase todo o elenco do jogo de quarta-feira no campo pesado, jogando bastante Curitiba, jogo duro, físico, né? São Paulo conseguiu sair com a vitória, gol de pênalti do Cauli.
O Palmeiras também vem embalado, líder do Campeonato Brasileiro, melhorando também um pouco do desempenho. Os palmeirenses estão meio bravos com o Abel Ferreira, mas mesmo bravos, os caras são líder do Campeonato Brasileiro, tem a segunda melhor campanha no Campeonato Paulista, mas tem números muito parecidos com o do São Paulo, né? O que distou ali é aquela vitória contra o Vitória da Bahia, né? Que mostra ali uma diferença de gols entre São Paulo e Palmeiras, exatamente 5 gols é a diferença de ambos, e o São Paulo não goleou o Grêmio, que deveria ter goleado no Morumbi. Naquele jogo que o São Paulo criou e perdeu muitas chances, né? Nessa mesma rodada o Palmeiras goleou o Vitória dentro de casa e aí abriu essa vantagem dos gols. É jogo duro, jogo difícil, jogo nervoso. São Paulo tem que ter muita cabeça para jogar esse jogo aí. São Paulo, me parece, né, de forma psicológica tem mudado bastante, principalmente com a chegada do Rafinha, né, que tem incendiado um pouco mais o vestiário ali. Com certeza ele estará amanhã na Arena Barueri. E vamos torcer pro São Paulo fazer um bom jogo. São Paulo tem totais condições de jogar com o time do Palmeiras, porque chega inteiro, né? Chega com todos os seus jogadores à disposição, sem ninguém no departamento médico. O menino Luca é o único desfalque, né? O Alisson não conta, porque, enfim, mas ambos devem estar, inclusive, liberados para serem relacionados para o jogo contra o Palmeiras. E o Palmeiras que vem, né, ainda se formando ali com a chegada do Marlon Freitas, agora a chegada do Ares, é um time fortíssimo, deve brigar por todos os campeonatos esse ano, mas o São Paulo tem um time muito competitivo com o time titular. O elenco não é recheado, mas o time que sai jogando eu acho que é um time que briga de igual para igual com a parte de cima da tabela hoje, ou dos times que estão na primeira prateleira do futebol brasileiro. Não tô falando que o São Paulo é um time de primeira prateleira, mas briga, né? Tanto que venceu o Flamengo dentro do Morumbi, o Flamengo que também não faz um bom início de ano, né? Perdeu já 2 campeonatos, classificou na Bacia das Almas no Carioca, não vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro, mas é o Flamengo, né? Com um elenco recheado, milionário, contratação do Paquetá, enfim, é um timaço que o Felipe Luiz não tá fazendo jogar. E o Crespo, de forma surpreendente, conseguiu fazer o São Paulo se acertar nesses últimos 8 jogos aí e chega com moral para enfrentar o Palmeiras. Então, o torcedor do São Paulo tem que acreditar muito. Se Deus quiser, estaremos lá e vamos buscar essa classificação na Arena Barueri, beleza? Fica o convite, amanhã a gente deve entrar mais cedo por volta de umas 6, 6h30, estaremos ao vivo na Tricolor Fiat, na Futimais, para trazer tudo sobre Palmeiras e São Paulo, as semifinais do Campeonato Paulista. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau.